Neste vídeo, nós estaremos abordando sobre as características sociais do fim dos tempos. E quem se preocupou em trazer estas informações para as gerações vindouras foi justamente o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem preocupado em transmitir mensagens que viriam dos céus, assim se crê, e ele deixou muitas coisas escritas acerca do final dos tempos, problemas sociais que envolveriam o mundo, problemas políticos que envolveriam a humanidade, problemas familiares, problemas sociais que ocorreriam no final dos tempos. O apóstolo Paulo, ele relatou dentro das suas epístolas muitos destes problemas. E é justamente esses problemas políticos, sociais, econômicos e familiares que está envolvendo o mundo atualmente, que nós estaremos abordando dentro deste vídeo. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Sinal. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal, assim você estará ajudando o crescimento deste canal. Também me ajude a ranquear este vídeo, deixando o seu like, deixando o seu joinha. Isso é muito importante para que o YouTube faça esse vídeo chegar a outras pessoas. Também acione as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem, um novo vídeo, tá bom? Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens que edificam e transformam vidas. Também te peço que deixe os seus comentários, o que você achou, o que você entendeu do que foi abordado dentro do vídeo, tá bom? Após a vinheta, fique com a mensagem que nós já abordamos. Veja o que o apóstolo Paulo deixou escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Vejamos o que Paulo, apóstolo de Cristo, relatou sobre essas coisas. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Isto está escrito em 2 Timóteo, na epístola que Paulo deixou para Timóteo e para a igreja que Timóteo possivelmente estava pastoreando, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. O apóstolo Paulo deixa uma lista justamente das características que envolveriam os homens no final dos tempos, características sociais, características políticas, características econômicas e características familiares também. Veja que Paulo ele foi categórico em elaborar uma lista completa de pessoas que estariam totalmente divorciadas da verdade. Não é justamente isto que nós estamos vendo acontecer no mundo moderno, no mundo em que vivemos, ou no Brasil ou fora do Brasil? Nós estamos vendo que essas características abordadas pelo apóstolo estão ocorrendo em todos os lugares da face da terra. Isto é um sinal muito contundente do final dos tempos. Tempos trabalhosos foi uma das características que o apóstolo abordou. Vejamos, refere-se ao ataque sutil, malévolo, engenhoso daqueles que se dizem crentes. Tem um comportamento parecido com o de um crente. Muitos se comprometem com a igreja, até mesmo professam algumas verdades, mas em seu íntimo tem a mesma aversão e ódio que os de fora. E o intuito é o de igualmente destruir a fé cristã. Então nós estamos vendo que essas características, elas estão por aí
pessoas que estão vestidos em pele de ovelha, mas são verdadeiros lobos devoradores, e isto é uma verdade que a gente acompanha em todos os dias. Nós nunca vimos tanta criminalidade, tanto feminicídio, tanto homicídio, tanto ódio na vida das pessoas, que envolve a sociedade, que envolve a política, que envolve a economia, como que um todo. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que no final dos tempos haveria tempos trabalhosos. Ao dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, têm a consciência cauterizada e se entregam a proclamar a mentira. Eles trabalham como se fossem missionários satânicos, a espalhar o anti-evangelho, convocando nas fileiras de bancos das igrejas uma nova tropa de apóstata que se unirão a eles e batalharão pela guerra perdida de seu general, contudo, sem deixar de fazer sérios e grandes estragos. Então, nós estamos vendo isto acontecer e a apostasia está tomando a cristandade quase que como um todo. Outrora ocorreu na Europa, nos Estados Unidos, e hoje está ocorrendo essa apostasia em grande escala no nosso Brasil, no nosso próprio país. Nós estamos vendo a apostasia tomando conta das igrejas, as pessoas perdendo o verdadeiro compromisso. Veja que o tema está mostrando aqui, a mensagem, que são missionários satânicos que entrarão nas igrejas sem dó e sem piedade, e envolverão muitas pessoas que estão totalmente desligadas da verdade e não querem compromisso com a verdade. Veja que o apóstolo Paulo, ele disse que no final dos tempos haveria de ter tempos trabalhosos. Desculpe aí a redundância, mas esta é a verdade nua e crua. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Vejamos o que significa isso. Muitos dos que tomam a liderança na política, no comércio e na religião do mundo mostram que são amantes de si mesmos pelas suas ávidas buscas de poder, de riqueza e de fama. Diz-se que os homens assim têm personalidades egocêntricas, pois seus pensamentos, seus planos e ações centralizam-se neles mesmos, no seu próprio ego. São intrigantes, autoritários, insensíveis, incapazes de se submeterem à autoridade de outros. Usam seus amigos para a sua própria vantagem, mas os abandonam quando não são mais de utilidade, não tem mais valor para eles, demonstrando assim a completa falta de afeição. Veja que nós estamos abordando algo que Paulo falou há quase 2000 anos atrás, quando ele disse que no final dos tempos haveria de ter homens amantes de si mesmo. E é justamente isto que nós estamos vendo em todos os segmentos da sociedade mundial. Homens que são amantes de si mesmo, que não pensam no próximo, que não tem um pouco de sensibilidade em favorecer outras pessoas, como a imagem ilustra. Eles estão olhando a sua própria imagem e puxando, como as crianças que ilustram nesta mensagem, algo para si. Isto é tenebroso. Por que é tenebroso? Porque Paulo já sabia dessas coisas que haveria de ocorrer nos últimos tempos. Não significa que essas coisas não ocorriam nos seus dias, só que em menor escala. Hoje nós estamos vendo essas coisas, meu amigo, acontecer em grandes escalas, escalas elevadíssimas, de homens amantes de si mesmos, como nós estamos vendo dentro do aspecto político, social, econômico e familiar, ocorrendo a cada dia dentro de uma sociedade que está totalmente esfacelada por adotar essas características como ponto positivo que se dá valor. Isso é terrível, isto é tenebroso. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, são características também que o apóstolo abordou que haveria de ocorrer nos últimos tempos. A avareza
é o apego sórdido ao dinheiro para o acumular. E ainda é a falta de generosidade. Infelizmente, a avareza também já faz parte das nossas comunidades e denominações. Igreja, isso já faz parte há muito tempo. A avareza faz parte de comunidades evangélicas, católicas, espíritas ou coisa dessa natureza há muitos e muitos e muitos tempos. Isto é terrível. Os presunçosos são pessoas que demonstram excessiva confiança ou orgulho exagerado em si mesmos. Eles confiam em si e não são humildes ou modestos, mas são excessivamente arrogantes e desprezíveis, não considerando as outras pessoas. Essas são as características dos presunçosos. Os soberbos são altivos, orgulhosos e arrogantes. Porém, esta atitude está mais ligada ao fato dessas pessoas se considerarem melhor do que as outras. O soberbo sempre exige o melhor lugar, a melhor companhia, o melhor de tudo. É a exaltação do eu em detrimento do próximo. Está andando na contramão daquilo que Jesus falou. Os blasfemos são pessoas que enchem a sua boca de violência, crueldade, insulto, ou são rudes no falar, que mentem, são dissimulados, caluniadores e difamadores. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos tempos haveriam homens, pessoas, isso pode ser homem ou mulher, o gênero humano, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, são características que envolvem a nossa sociedade. Você que está assistindo este vídeo, que está ouvindo esta mensagem, que está acompanhando esta mensagem, deixe nos comentários se isto não está acontecendo nos nossos dias. É uma verdade nua e crua, que já foi nos alertado há muito e muito tempo. Veja que nós estamos falando da nossa realidade que as Escrituras já abordavam num passado muito distante. Desobedientes a pais e mães, uma característica terrível que envolve a sociedade, o conceito de família dos nossos dias. Veja aí o tema, desobedientes a pais e mães. Esta foi uma das características bem interessantes, pois ela representa o nosso tempo e certamente diz muito sobre nós mesmos. O século nos ensina que os nossos pais são velhos e não entendem os novos tempos e as novas ideias. Essas pessoas de hoje, as imagens aí é só para ilustrarmos, elas são totalmente a juventude, a mocidade dos nossos dias. Elas são totalmente desobedientes a pais. Os pais já estão ultrapassados na visão dessa juventude atual, que não consegue mais obedecer. Estão andando na contramão daquilo que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva mais. Pessoas que são desobedientes a pais, desobedientes à mãe, eles vivem pouco. E é justamente isto que está acontecendo. É só acompanhar um noticiário televisivo que nós vamos ver esta realidade. Pessoas que são desobedientes a pais e mães e que estão tendo as suas vidas ceifadas. Claro que nós não estamos aqui generalizando, nós estamos abordando as características sociais que envolvem o final dos tempos. Profanos, o que significa isso? Os profanos são aquelas pessoas que não se importam com a santidade ou se santificarem a Deus. São pessoas que vivem suas vidas despreocupadamente em seus delitos e pecados diariamente. Não que sejam pecadores imundos, mas elas não se importam em se santificar ou em viver a piedade ou viver piedosamente. Esse tipo de gente tem tomado conta do que hoje nós chamamos de igreja.
Se Jesus estivesse fisicamente nos nossos dias, no nosso meio, ele usaria da mesma forma que usou nos dias em que ele viveu neste planeta, que ele esteve nesse planeta, nas terras de Israel, quando ele teve que expulsar os cambistas que faziam do templo um comércio, quando ele disse: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado-a em covil de ladrões. Veja que ele pegou um chicote e ele colocou aquela cambada ruim para correr, para sair fora, para respeitarem o templo, a casa do Senhor. E é justamente o que ocorre nos nossos dias. As pessoas têm transformado os templos, as igrejas, num verdadeiro covil às vezes de ladrões, de pessoas que não têm compromisso nenhum com a cristandade, com a santidade, são profanos, que tem profanado e muito o templo ou os templos, um local que foi constituído para ser denominado casa de oração, um local de santidade, tem sido profanado. Se Jesus estivesse aqui nos nossos dias, eu volto a repetir, ele faria a mesma coisa com determinados locais que profanam o templo, sem levar em consideração a santidade que deve existir num local sagrado como este. Sem afeto natural. Vejamos o que significa isso. O original grego nos revela o sentido de uma pessoa insensível e desumana. Então veja a expressão sem afeto natural, no original grego, vai revelar a insensibilidade e a desumanidade de uma pessoa. Em nosso tempo, o capitalismo selvagem nos torna pessoas assim, como mostra aí na imagem. Hoje vemos que somos demasiadamente desumanos e insensíveis com as pessoas, uns com os outros. O capitalismo selvagem, ele tem envolvido a sociedade como um todo, nada escapa. Não tem como escapar desse sistema econômico que tem envolvido a humanidade, onde o lucro está acima de tudo. Onde não tem lucro, é sinal que Deus não está abençoando. Onde tem lucro, é porque Deus está abençoando, ou coisa dessa natureza, quando envolve o aspecto religioso. Mas o capitalismo selvagem, ele vai muito além do aspecto religioso ou da religiosidade. Veja as suas características, não são simples trocas voluntárias, não, degradação ambiental, desigualdade, alienação, marginalização, guerras, imperialismos, monopólios, oligopólios, exploração trabalhista, corrupção, promovendo crises econômicas em determinados locais, fascismo, coisas dessa natureza que envolve esse sistema capitalista. Esse sistema tende a ruir em breve. Contudo, a humanidade ainda irá pagar um preço altíssimo por causa do sistema capitalista selvagem que envolve o planeta, que envolve a sociedade como um todo. Veja que o apóstolo Paulo disse que seria um sinal do final dos tempos, uma das características: sem afeto natural, insensibilidade, desumanidade. É isto que a Escritura está mostrando e que a Escritura está dizendo. São características do final dos tempos. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vejamos o que significa. Hoje vemos que a maioria das pessoas se entrega a muitos prazeres em detrimento de se entregarem a Deus e ao Espírito Santo. Talvez seja uma das grandes características do nosso tempo. As pessoas perderam o temor do casamento e do relacionamento em geral. Tudo isso envolve uma sociedade podre, uma sociedade corrompida, uma sociedade que está mais envolvida com a malignidade do que com a santidade, com a malignidade, com o mal. O mal tem envolvido a sociedade como um todo. É bebedeira, é droga, é prostituição, é o amor ao dinheiro, é a busca desenfreada do dinheiro. São características que envolvem um mundo perdido, um mundo que caminha a passos largos para a perdição eterna.
eterna. Você que está ouvindo esta mensagem, desperta, acorda, porque Cristo quer transformar a tua vida e te dar um novo tempo, uma nova realidade. Característica do final dos tempos, mais amigo dos deleites, dos prazeres, do que amigo de Deus. Veja se esta não é uma realidade dos nossos dias. Veja neste vídeo se as características que nós estamos abordando aqui, concluindo esta mensagem, não está totalmente de acordo com a nossa sociedade, no aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto social, no aspecto religioso, no aspecto familiar. É uma pragana que tem tomado conta de uma sociedade falida, de uma sociedade que caminha, como já foi dito, a passos largos para a perdição eterna. Que Deus tenha misericórdia desta sociedade. Você que ouviu este vídeo, deixe os seus comentários, deixe o seu like, deixe o seu joinha. E se você não for inscrito, eu te peço mais uma vez que se inscreva no nosso canal.